Bem, eu fiz um resumo dos 5 primeiros episódios de The Eminence in Shadow. Foi um vídeo muito bem e muitos pediram pra continuar, então eu tô aqui resumindo de novo. Agora os episódios do 6 ao 10, mas enfim, vamos que interessa. O anime já começa num beco escuro, onde um cara bem suspeito fala que é o Shadow, mas provavelmente é alguém se passando por ele pra incriminar o protagonista. Depois corta pra uma cena onde os amigos do protagonista estão falando da Alexia, aquela garota de cabelo branco, mas não é nada importante, então... Depois corta pra sala da irmã da Alexia, onde ela mostra um tipo de artefato que encontraram em uns escombros das instalações onde o culto do diabo tava. E ela mostra pra garota de cabelo rosa. Ah, aquela mesma, que se apaixonou pelo protagonista sangrando. Parece que ela é a mente mais brilhante do reino, um negócio assim. E é pedido pra que ela decifre o artefato. Tipo, pra ver como serve e essas coisas assim do tipo. Ela meio que não queria, mas o pai dela, como é o vice-diretor, ele convence ela. E a Iris, que é a irmã da Alexia, de cabelo vermelho lá, ela deixa os Cavaleiros Carmesins para vigiar ela. E essa é a nova equipe dela, que são os Cavaleiros Carmesins. Porque a última, né, vocês já sabem o que aconteceu, né? Depois quando a cena onde o protagonista e os amigos dele estão esperando numa fila absurda, porque vai abrir uma loja nova, e ele percebe que essa loja se parece com o shopping da vida passada dele, o que é estranho. Depois uma garota chama ele, apenas ele, pra fazer uma pesquisa, mas leva ele lá pro topo do prédio, onde tem uma fucking mansão, vários subordinados e um trono. Aí somos apresentados Gama, que é uma das 7 sombras, as principais do Shadow Garden, e ela nesse rank das 7 sombras é a mais inteligente dos 7, mas ela tem menos 1 de atletismo, ou seja, ela é fraca, que até quando ela vai descer da escada, ela cai e começa a sangrar, tá ligado? Ele se senta no trono de uma forma fodástica, que fica se sentindo rei, literalmente. Depois ele começa a conversar com a Gama e ela explica que conseguiu franquias em todos os cantos e estão com dinheiro na mão, assim, tipo, na hora, 1 bilhão de dinheiro, o que deixa o protagonista bem nervoso, porque, tipo, é muito dinheiro e basicamente ela usou o conhecimento dele, porque ele que ensinou essa coisa de shopping pra ela criar isso, tá ligado? Mas querendo ou não, o objetivo desse dinheiro seria ele, né? Então, de boa. Depois eles falam sobre o incidente do assassino que está se passando por ele, mas elas ainda não conseguiram encontrar nenhum deles para prendê-lo. Depois disso ele vai embora, mas antes dele ir embora ele não teve coragem de pedir dinheiro para ela, mas basicamente ele dá uma tapinha e pede um chocolatezinho e rouba uma moeda de lá. Eles vão embora rápido para chegar antes do toque de recolher, mas o Cid escuta tipo uma briga de espada perto e ele suspeita que a Alexia tá se fingindo de Shadow e matando geral, porque ela é louca, basicamente. Aí acontece uma cena muito engraçada dele fingindo que tá com vontade de ir no banheiro e que não consegue mais aguentar, aí vai fazer ali no bequinho. Os amigos dele ficam muito comovidos e vão embora deixando ele lá, pra ele ir lá do banheiro, né, dizendo que não vai contar pra ninguém. E ele vai lá e vê que a Alexia, na verdade, estava lutando contra essas pessoas que estão se passando pelo Shadow Garden. Ela até que tá lutando bem, mas como são muitos, ela é ferida e o protagonista, como Shadow, salva ela. 2 deles fogem e ele vai lá e segue eles, mas antes de seguir, ele fala pra Alexia ficar fora disso. Sério, que cara foda. Ele consegue alcançar os 2, matando um e deixando apenas outro vivo. E nós é apresentado a nova membro Nu, dos números, que é a equipe em geral do Shadow. Basicamente são números, ela é a Nu, pra deixar ela torturar ele até saber alguma coisa. Depois é contado pra uma cena onde aparece um cavaleiro Pig, Cavaleiros Eternos, tá ligado? Do Ben 10, e fala que ele precisa recuperar um artefato que tá lá no colégio. Depois corta uma cena das irmãs conversando, mas elas estão basicamente recapitulando o que aconteceu, então, né? Em seguida é dia dos namorados, então o protagonista e os 2 amigos dele tem que entregar chocolate pra alguém. Os 2 amigos fazem uma cerimônia gigantesca pra entregar, mesmo com vergonha, mas o protagonista não liga. Ele só quer ser um personagem secundário, então ele fala assim: ah, eu vou entregar pra primeira mina que aparece na minha frente. E aparece logo quem? Sim, é de cabelo rosa. Ele entrega pra ela, ela fica toda curiosa sobre o chocolate e o episódio acaba aqui. O próximo episódio começa com os amigos do protagonista escrevendo ele pra fase preliminar do festival Bushin, que é basicamente o festival mais importante e vai ser muito importante mais pra frente. O protagonista não quer, porque ele não quer se destacar, mas os amigos dele querem que ele participe pra arranjar uma namorada pra eles, né? Que ele não é besta nem nada. Depois corta pra uma cena onde a Nu, a garota do web passado, é disfarçada de estudante e começa a falar com o Cid Kageno, sobre tudo que ela conseguiu. E ela explica que uma criança nomeada, ou seja, uma pessoa forte, tá vindo pro colégio por algum motivo, mas ela não sabe por quê. Depois de muita conversa, é cortado pro torneio, onde a irmã do Cid ganha facilmente, porque ela é forte. Não no nível do protagonista, mas ela, em geral, pelas pessoas, assim, ela é forte. Depois disso, o Cid tem que lutar, e por azar, ele tem que lutar com a melhor espadachim do colégio, que é essa garota loira. E 100% de certeza que ele não quer ganhar, sabe? Pra não se destacar. E por isso ele finge que tá sofrendo vários golpes, mas não desiste. Até um ponto que ela vai com tudo pra cima dele, por estar comovida com a determinação dele. Mas ela é parada pelo juiz, dizendo que ela ganhou. Depois disso, ele tá lá cheio de fita na cara, cheio de ferida. E por um acaso do destino, ele se encontra com a de cabelo rosa de novo. E ela chama ele pra conversar. E basicamente ela diz que achou muito legal a batalha dele, porque ele nunca desistia.
e deu uns biscoitos pra ele e pediu pra ser amigo dele. Depois disso, ela fica envergonhada por aquilo, fica pensando por que fez aquilo. Ela lembra que ele namorava a Alexia, e ela tem uma grande ideia, que é chamar a Alexia pra tomar um café e perguntar se ela ainda tá namorando ele. Genial, não? Ela chega lá e, na maior cara de pau, pergunta a Alexia. Ela explica, na maior inocência, que eles não namoravam, era apenas um fingimento. A garota lá fica toda feliz por saber disso, e a Alexia fica como, puta da vida. Que amiga talarica é essa, mano? Não, vou raspar a canela dela agora. Depois de 5 dias repousando, o protagonista volta pro colégio e percebe que geral tá mais legal com ele por conta da batalha. Aparece a garota de cabelo loiro pra falar sobre as eleições, e enquanto tá acontecendo isso, os Cavaleiros Eternos aparecem em um tipo de túnel e ativam um tipo de artefato, criando uma redoma gigante que cobre todo o colégio. E ninguém, além do protagonista, percebe. Ele testa sua magia, mas pelo que parece ele não consegue usar. Depois disso, vários daqueles falsos Shadow Garden invadem a sala e avisam que tomaram o colégio todo. A loira não gosta disso e tenta lutar contra um deles, mas pelo que parece, com essa redoma, só eles conseguem usar magia, ninguém mais, o que torna impossível dela ganhar. O cara quebra a espada dela e vai em cima dela pra matar. Mas antes disso, o protagonista pula pra cima e empurra ela, tomando o golpe da espada no lugar dela, e o episódio acaba aqui. Já no outro episódio, começa com o Cid já caído e morto, e a loira muito triste por ele ter dado a vida por ela. Depois disso, todos são levados para o pátio, menos o protagonista, né, porque já era um corpo, ele já tava morto, mas do nada, o braço dele levanta e começa a bater no peito dele. E ele acorda explicando que usou magia de linha pro sangue dele continuar bombeando, mesmo com seu coração parado. E se desse um errinho só, ele morria. Ou seja, isso foi muito arriscado, mas foi muito genial. Porque se ele fosse levado pro pátio, ele não ia conseguir ser o Shadow, pra não mostrar a face real dele. E agora ele tá livre pra andar no colégio todo e fazer a festa, tá ligado? Depois disso, a Sherry tá fazendo seu trabalho lá com o artefato, e do nada o Rex, que é aquele cara lá que eu falei que é a criança nomeada, entra pela janela e pede o artefato porque precisa dele. Mas antes de conseguir pegar o artefato, a Ordem Carmesim ataca ele. Enquanto eles estão lutando, ela foge com o artefato. Enquanto isso, o Cid tá lá em cima do colégio, analisando tudo que tá acontecendo aqui embaixo, de uma maneira muito foda. E lá de cima mesmo, ele usa tipo um mini arco com a magia dele e sai disparando em geral. Só pá, snipando geral lá de baixo. Depois ele percebe que a Sherry tá tentando ir em algum lugar, mas ela é muito horrível em ser furtiva. Geral tá vendo ela tentando se esconder, e por isso ele sai snipando, limpando a área pra ela passar. Ele mata e ela passa, só que ela não percebe, tá ligado? Depois ele pula de uma maneira fodástica de novo pra ajudar ela lá pessoalmente. Ela tá subindo a escada, mas ela tropeça, e antes de cair, o Cid salva ela. A lá é herói de conto de fada, tá ligado? E ela é mais apaixonada ainda. Eles chegam na sala do vice-diretor e ele não tá lá, mas ela pega um livro e mostra o artefato chamado Olho da Avareza, que é esse que estão usando pra sugar a magia de geral dentro dessa área aí, acumulando no item. Mas você pode programar basicamente para que lembre da magia de alguns, ou seja, os falsos Shadow Garden. E ela explica que a magia não consegue sugar magia fina demais, ou seja, em pequena quantidade, ou grande demais, que é sair do limite do item. Além disso, quando o item ficar cheio, ele pode causar uma explosão enorme. Mas com esse artefato que a Sherry tá, esse outro, ela pode pará-lo, mas precisa de ferramentas e alguns itens que deixou lá na sala dela. E com isso vai ter que ir lá o Cid atrás dessa ferramenta, tá ligado? De novo. Depois disso, o Cavaleiro Eterno fica puto com o Rex, porque ainda não conseguiu o artefato da garota, e por isso ele vai ter que ir lá atrás dela. Enquanto ele tá lá andando com o subordinário dele, do nada, cada um dos subordinados vai sumindo, um por um. Bem estranhamente. Quando só sobra ele, do nada ele toma uma investida e é jogado para longe. E a partir daqui começa um massacre, porque ele acha que o Cid, o protagonista, tá usando um artefato de velocidade. E por isso ele acha que só tem mais uns 2 ou 3 usos. Então ele usa uma rede para ficar ao redor dele, que se algo chegar perto dele, ele detecta na hora, mas o protagonista é tão rápido que não dá tempo de reagir, tá ligado? O protagonista usa outro golpe e joga ele numa sala onde tem vários corpos subordinados. Ele fica lá morrendo de medo, porque tem vários corpos que o protagonista matou, e ele só aparece lá e finaliza ele, basicamente. Depois disso, corta pra cena do protagonista pegando os itens necessários, e a Nu aparece lá pra dar relatório. Ela explica que tem várias equipes lá fora, mas um ataque agora seria perigoso, pois os números não podem usar magia com esse campo ativo. Os únicos que conseguem continuar lutando no mesmo nível são as 7 sombras. Mas das 7 sombras, só a Gama tá perto. O que o trabalho dela de campo não é muito forte. Ou seja, não ia dar muito certo. O Cid explica que vai parar o campo de força com outro artefato e que nesse momento é para elas atacarem. Ou seja, quando desativar, elas atacam. E com isso a Sherry começa a ajeitar o artefato e o episódio acaba. No próximo episódio começa já com a Sherry terminando o artefato e entrando numa passagem secreta nos porões do colégio, onde o pai dela tinha ensinado essas passagens. Ela vai fazer isso para chegar o mais
perto possível do artefato. E com isso começa a mostrar um pouco do passado dela, onde a mãe dela foi morta por ser uma gênia e ela não sabe quem matou, mas o pai dela cuidou dela desde pequena, basicamente. Ela consegue chegar no local certo e lança o artefato pra cima do Cavaleiro Eterno, ativando, fazendo com que o campo de força suma. Assim começa uma luta entre os estudantes e os caras lá. Aí o Supremo, né, o deus da beleza chega, o Supremo Divino Shadow. O colégio começa a pegar fogo e geral é evacuado do colégio. Menos a Sherry, que tá procurando o pai dela, o Cavaleiro Eterno e o Shadow. O Cid aparece diante deles, mostrando que na verdade o Cavaleiro Eterno era o pai da Sherry e que foi ele mesmo que matou a mãe dela. Ou seja, o pai dela matou a mãe dela. Só que ela não sabe ainda. Eles vão começar uma luta. Mas o Cid é golpeado de início já e é jogado para fora da janela. Só que o cara acha que já ganhou, mas o protagonista volta fodasticamente como Shadow. E o cara percebe que está em desvantagem, porque ele é fraco em comparação com o Shadow. E por isso ele absorve aquele artefato que tinha ajudado muita magia. E novamente é basicamente um massacre do Shadow. Porque ele consegue contra-atacar qualquer golpe que ele faz. E no fim ele dá um último golpe que mata ele no peito. Só que no momento que ele mata, a Sherry chega mesmo na hora. E ela vê o Shadow matando o pai dela, o que causa um trauma absurdo nela. Com tudo isso se resolvendo, no outro dia, ela se despede do Cid, falando que vai estudar no exterior, mas escondendo o real fato, que na verdade ela vai se preparar para se vingar do Shadow, o que é um plot twist muito foda, porque ela é apaixonada pelo Cid, mas ela tem raiva, ódio do Shadow, tá ligado? Que é a mesma pessoa. Me arrepiei muito nessa cena do anime, tá ligado? E o episódio acaba aqui. Já no próximo episódio explica várias coisas e mostra que o colégio está passando por uma reforma. Por isso as férias começaram mais cedo. Ele poderia ficar em casa, mas preferiu ir para uma cidade chamada Lidium, por causa da irmã dele, que ele não quer ver ela. Depois disso são mostrados duas novas personagens, que são uma das 7, que são a Beta e a Epsilon, ou Y, tanto faz. Depois disso tem uma cena bem irrelevante, então vou pular. Cid viaja para outra cidade, que é essa Lidium que eu falei, mas por azar quem tá viajando com ela também é aquela garota loira, que agora tá apaixonada por ele, porque ela acha que ele se sacrificou por ela, essas coisas assim, tá ligado? Finalmente ele chegou na cidade de Lindiorm, onde vai ter um evento muito importante, que vai ser mostrado mais pra frente. Depois disso, Alpha e Epsilon o contatam, explicando a situação e dizendo que estão com um plano, mas o Cid não quer saber e diz que só vai seguir seu próprio caminho e seu plano. Pelo que parece, tem algo grande acontecendo nesse evento e nessa cidade. O episódio acaba aqui, nesse começo de um novo arco. Eu não vou me estender muito, porque é basicamente literalmente um novo arco, mas eu trarei em um outro vídeo, se vocês quiserem, é claro. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like, inscreve no meu canal, ative as notificações. Fique com Deus, um abraço e valeu! Guli kita kati, guli kita kata.